Boa noite, pessoal. Já já a gente vai começar uma live para falar sobre insulinas. Deixa eu já colocar aqui uma fotinha ó, vamos aprender sobre insulinoterapia. Só vou esperar a professora Valerie chegar para a gente começar a nossa live. Vamos. O pessoal tá perguntando aí se a live vai ser gravada. Eu ainda não sei, porque depende lá do final da live. A gente acaba nunca sabendo. Quando a gente termina a live, que tem a opção de salvar ou não. E às vezes essa opção dá certo e às vezes essa opção não dá certo. Só esperando aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para a professora Valerie. Tá chegando, tá chegando. Enquanto isso, uma coisa muito importante para vocês fazerem, que vai ajudar muita gente, é compartilhar essa live. Aqui embaixo tem um link de um Asa Delta, um aviãozinho. Clica ali, convida seus amigos para a live e chama eles, porque eles vão aprender bastante coisa aqui. Insulinoterapia é uma coisa bem legal. E se quiserem mandando perguntas também, pode mandar, porque daqui a pouco a gente vai responder. Oi, Boa gente! noite! Tudo bem? Tudo jóia! A live vai ficar salva sim, gente, em todos os canais. A gente vai salvar no IGTV, no canal do Cuidado. O Wallace deixa disponível aí no Supervisão. Então a live vai ficar salva sim. Perfeito. O E Wallace, eu aí, vou tudo roubar bem? tudo! Tô com saudade! Eu também. Doido Né? pra A ir pra gente João Pessoa ficar um tempo aí. Pois é, gente, essa quarentena deixa a gente assim. Eu tô tão nostálgica, eu tô com saudade de todo mundo. Viu? Eu tenho uma coisa para contar para as pessoas que eu preciso usar esse momento, que é o seguinte: saiu o segundo podcast do Ah, Clínica é Sem verdade. Arrudeio, que é o podcast do cuidado farmacêutico, com a participação do Wallace e da Aline, da Da UFPR. professora Tá Aline. incrível! A gente Ouçam falou lá. sobre hipertensão. Foram dois, né, professora? Foram dois. Aí a primeira parte saiu essa semana, e na semana que vem a gente vai ter a segunda parte liberada, que aí é bem prático e bem direcionado para o cuidado farmacêutico. Ó, os meninos do cuidado já tá todo mundo aí também. Isso aí, muito bem. E aí, o nosso tema de hoje é insulinoterapia. Insulinoterapia. Muito farmacêutico tem medo desse tema, né? Da questão da insulinoterapia e não sabe muito bem como lidar com isso, o que fazer com a questão do paciente que necessita de insulina. E uma curiosidade é que a insulina, eu falei nas lives passadas sobre diabetes, mas é que a insulina, ela poderia ser utilizada já como segunda linha de tratamento. E a gente Exato. insuliniza os nossos pacientes super tardiamente. Aí muitas vezes o que acontece é que o paciente já está cheio de complicações, porque a gente não tem segurança e o próprio paciente tem muito medo da questão da insulina. Perfeito. E é engraçado a gente pensar assim, né? Porque tem alguns medicamentos que têm uma efetividade muito, muito menor do que a insulina, É né? todos, né? Porque a insulina é um hormônio, Todos, é imagina, né? basicamente isso. E a gente fica protelando o uso disso. Eu trouxe aqui para mostrar depois para todo mundo, eu não sei Claro. se vai dar certo, ó, mas eu tenho alguns tipos de insulina para mostrar para vocês, a gente vai comentar. Insulinas distribuídas pelo SUS. Tem aqui canetas, vamos falar disso também, se der tempo, né, professora Valerie, que tem bastante conteúdo. Vai dar tempo, se não der tempo a gente marca Seringas, na outra semana. Lindo. isso. Então tem bastante conteúdo aí pra gente aprender. Bom,
do mesmo jeito que aconteceu lá na live passada, eu preparei uns slides. Só que eu nunca usei os slides quando a gente está fazendo uma transmissão em dupla. Então eu não sei se se eles funcionam direito, mas eu vou tentar, né? Vamos tentar colocar aqui para ver se ele vai. E eu Tenta tô pra... achando que ele não vai. Ele Ó, vai deixa ficar o eu seu ver. rosto na frente, mas acho que Tentei, gente, mas enfim, né? Vamos. depois Alguma você deixa coisa da. disponível. Depois eu deixo. Ah, olha, o da insulina funcionou Esse é o perfeitamente. bonito, é Ah, esse é bonitinho. o mais importante. Então tá bom. É, Vamos isso é usar bem assim. importante. E aí, quer começar a falar sobre o quê, professora? Pode ser. Vamos começar a falar sobre os tipos de insulina, já que o pessoal tem muita Vamos. dúvida. Como funciona essa Perfeito. coisa de insulina, gente? Olha lá, o slide do Alas está ótimo para isso. Mas no SUS, a gente tem dois tipos de insulina no componente básico. A gente tem a insulina NPH, que é uma insulina de ação intermediária, e a gente tem a insulina regular, que é uma insulina de ação rápida. E a gente precisa entender a coisa mais importante para a gente entender na questão da insulina, e eu acho que o Wallace vai mostrar ali, é que o farmacêutico precisa entender de tempo de ação. Por quanto tempo essa insulina realmente faz ação no organismo, qual é o pico e qual é o tempo que ela age no nosso organismo, para a gente conseguir entender quais são as necessidades e como que o paciente utilizaria aí a insulina e como seria esse ajuste de dose. Pode explicar aí, Wallace. Bom, eu acho que a gente tem que começar explicando lá de trás, né? Não tem jeito. Não tem Porque jeito. insulina é um assunto bem interessante. Quando começou, quando as pessoas tinham diabetes não é um problema atual, né? Ele não nasceu agora no ano de 2020, nem há 10 anos atrás. Ele existe desde que seres humanos existem. O problema é As que pessoas morriam de as diabetes, né? pessoas Lembra que morriam. era a doença do açúcar, o xixi doce, as pessoas morriam. Exatamente, era um desespero. Imagina, a pessoa morria, literalmente não tinha o que fazer com a pessoa, não tinha o que fazer. Quando surgiu as insulinas, né? Essas insulinas elas nasceram da extração aí de animais. Então Uhum. começou a insulina retirando ela do pâncreas aí de animais, tipo porcos e bois, né? E tem a insulina porcina, a insulina bovina. Só que dessa época a gente teve muito problema, porque essas insulinas elas tinham muita reação adversa. Não são insulinas feitas para o nosso corpo. Então, obviamente, o nosso corpo não vai responder de uma maneira muito bacana a essas insulinas. Elas Como eram elas mais não... imunogênicas, né? Elas tinham uma resposta. Exatamente. O nosso sistema imune acabava agindo contra a insulina e, por conta disso, elas não eram tão efetivas e poderiam dar reações que hoje, basicamente, não acontecem mais. Exato. E aí, com o avanço da tecnologia, né, a gente chegou aí no DNA recombinante e várias outras tecnologias, e a gente conseguiu fazer em laboratório a insulina humana. Então, hoje, não se pega insulina mais de animais, pelo menos Porcina. para a ampla maioria das pessoas, não. Não, não Geralmente, a tem gente mais. No não SUS não tem, tem né? mais. É tudo, tudo humano. Então, porque é obviamente muito melhor, né? Só que aí a gente tem que lembrar que a insulina no corpo humano, ela tem uma regulação perfeita, né? Porque a natureza, ela criou essa regulação perfeita. Então pensa comigo, eu vou começar explicando essa regulação. Você come alguma coisa, comeu alguma coisa, tudo que tem ali de carboidrato nessa alimentação vai ser convertido em glicose para o sangue. Então vai tudo para o sangue. Chega esse monte de glicose no sangue. O que, que acontece? Essa glicose é uma coisa interessante que ela não consegue entrar nas células do corpo humano Isso. simplesmente batendo na porta e falando, cheguei, estou entrando. Não, ela não funciona assim. Ela só consegue entrar dentro da célula, ou seja, alimentar a célula com essa chave que a gente chama de insulina, que é o hormônio propriamente dito. Então, chegou essa quantidade de insulina no sangue, qual é o órgão que vai produzir isso? Que vai produzir a Pâncreas. insulina? O pâncreas. O pâncreas vai produzir insulina. E como ele tem essa capacidade mágica da natureza, ele sabe exatamente a quantidade de insulina que você vai precisar. Então, ele vai jogar na corrente sanguínea uma quantidade exata de insulina que você precisa.
Então, todas as suas células do corpo vão ficar felizes, vão receber alimentação, vão ficar ali, Todo mundo cheio de açúcar. todo mundo cheio de açúcar, porque açúcar é igual a felicidade, não é mesmo? Igualzinho. Socorro. Mas é verdade. Exatamente. E aí, o que que acontece? No paciente com diabetes, tá? E aí a gente está tentando até mudar o termo, porque a gente não quer falar mais paciente diabético, a gente quer sempre falar paciente com diabetes, Com diabetes. mas é um treino, né? A gente mudar isso justamente para não caracterizar uma pessoa tão fortemente por conta da condição clínica dela. Mas o que que acontece? O paciente com diabetes do tipo 1, tá? Vamos começar pelo mais claro e evidente. Ele não consegue produzir insulina. Zero. Sim. Então, o que acontece? Vai chegar esse monte de glicose lá, o sangue vai ficar cheio de glicose, sem, assim, sombra de dúvidas, cheio, vai ficar doce, docíssimo. Só que as células não vão conseguir consumir essa glicose. Então, ela não entra para a célula, porque na não verdade entra pra é célula. isso. Não tem Então, insulina. imagina você na sua casa morrendo de fome, você perdeu a chave da porta da sua casa, você liga para o iFood, pede comida, o iFood entrega na porta da sua casa, mas você não consegue se alimentar. Você continua com fome e o seu corredor aí do seu prédio fica lotado de comida, porque toda hora você vai e pede mais comida. Então, daí nasce, inclusive, todos os sinais e sintomas do diabetes, né? O paciente, ele tem sede, fome, sede porque aumenta muito a osmolaridade sanguínea, o paciente quer tomar muita água para compensar isso. Fome porque todas as células realmente estão com fome. É igual Quer você estar fazer muito navegando no mar e xixi. morrendo de sede. Isso. Morrendo de sede, porque você não pode beber água do mar porque é salgada. Então você está em volta de um monte de água, mas você não pode beber. É mais ou menos essa analogia. Aí, como você bebe muita água, faz muito xixi, o nosso rim ele Isso. só consegue recaptar, fazer a recaptação de um pouco da Em glicose, quantidade né? pequena. E o restante que sobra ele vai deixar sair, então a urina fica doce, então tem aquela formiguinha ali em volta Vaso do vaso sanitário. sanitário, então vai e o paciente perde peso. Por quê? Quando ele não consegue usar a glicose do sangue, ele tem que usar uma fonte de energia secundária. Então, onde que é essa fonte de energia secundária? Geralmente é o tecido adiposo, né? Então, vai quebrar a gordura. Então, aí a gente sempre gosta de falar que o paciente diabético ele vem com um combo. É igual o combo do McDonald's. Então, o paciente vai lá no você vai no McDonald's, pede um hambúrguer, e o cara do caixa, por mais R$ 1 você quer uma batata grande? Você, sim. Por mais R$ 1 você quer um sundae? Sim. Por mais não sei o que você quer um refrigerante super grande? Sim. No final você sai com um tantão assim de comida. No diabetes é a mesma coisa. Você quer diabetes? Sim. Ah, então você quer por mais R$ 1 uma dislipidemia? Sim, eu quero. Por quê? Porque quando você começa a quebrar tecido adiposo, você vai aumentar, vai desregular totalmente o perfil lipídico. Então, E lembrar que, na verdade, o que acontece também é que a insulina é o que a gente conhece como um hormônio anabólico. Ou seja, ela é um isso. hormônio de síntese. Então, ela vai fazer molécula pequenininha, transformar a molécula pequenininha, fazer entrar na célula e ela vai virar molécula grandona. Como, por exemplo, a gente tem a glicose e a glicose vai ser armazenada no fígado como glicogênio, o que não for utilizado para gerar energia. Vale a mesma coisa para os ácidos graxos. Então, os ácidos graxos, eles vão estar na corrente sanguínea, então ele já não vai entrar e já não vai formar molécula grandona nos adipócitos. E além disso, né, nesse mecanismo que o Wallace explicou, essa questão da contrarregulação, o organismo ele entende que, apesar de estar um mundo de açúcar lá fora, e apesar de estar um mundo de, por exemplo, ácido graxo lá fora, na verdade é como se você estivesse passando fome. E ele entende, coitadinho de você, passou o dia inteiro sem comer, vai morrer de fome. Não vai morrer de fome. O que eu vou fazer? Vou quebrar as minhas reservas, essas moléculas grandonas, então glicogênio, tá bem? Vai ser quebrado, vai ser mandado para fora da célula, então tem mais glicose, ou seja, o nosso vai quebrar o glicogênio do fígado. Então, o nosso organismo no diabetes, ele acaba sabotando a gente para aumentar mais ainda a glicose, porque a insulina não está funcionando direito. Vale uma outra observação que
como a Alice disse, o nosso organismo ele é muito inteligente. Então, ele sabe a quantidade de insulina que ele vai secretar de acordo com o que a gente come, de acordo com a nossa demanda energética, certo? Entretanto, hoje no nosso organismo, o que a gente tenta fazer, e depois a gente vai explicar isso com a insulinoterapia, o que a gente tenta fazer é simular a secreção de insulina do organismo o mais fisiológico possível. E hoje a gente tem dois tipos de secreção de insulina no organismo, que é uma secreção basal e essa secreção que é a estimulada pela alimentação, que aí vai fazer sentido quando a gente for falar sobre os diferentes tipos de insulina e por que que algumas vezes a gente precisa de um tipo de insulina só e tá bom. Por exemplo, no paciente com diabetes tipo 2, que ainda tem célula beta pancreática funcionando, ou porque que a gente precisa simular o mecanismo inteiro, por exemplo, no diabetes tipo 1, que é um paciente que já não tem mais célula beta pancreática. Perfeito. E isso é um motivo de confusão muito grande, né? Eu acho que você deve ver os seus alunos, igual eu vejo os meus alunos, tendo muita confusão com isso. Porque quando eu faço essa explicação e quando os outros professores fazem essa explicação, o que fica na cabeça do aluno na maioria das vezes? Poxa, só vai ter secreção de insulina? Oi, Wallace. Tá? Só vai ter secreção de insulina quando eu estou me alimentando. E na realidade não, cerca de 50% da insulina basal, ela é secretada o tempo inteiro, porque você precisa viver. Assim como o oposto dela, o glucagon, também é secretado o tempo inteiro, porque ela precisa viver. Pessoal, eu recebi uma mensagem aqui que a minha bateria tá acabando. Então eu vou ali pegar o carregador para colocar, enquanto isso a professora Valerie continua a aula. Eu estou ouvindo, tá bom? Claro. Então, gente, só continuando, então o que a gente tenta fazer no tratamento do diabetes é exatamente isso, é tentar simular esse mecanismo fisiológico. Como assim tentar simular esse mecanismo fisiológico? Então, as abordagens, utilizar a insulina vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, os valores de hemoglobina glicada do paciente. Como assim valores de hemoglobina glicada do paciente? A gente sabe que para o paciente, por exemplo, que tem uma hemoglobina glicada que dá para corrigir com antidiabético oral, a maioria dos pacientes acaba preferindo os antidiabéticos orais. Mas já quando o paciente já tentou antidiabético oral e ainda assim ele tem uma hemoglobina glicada acima de 9%, ou aquele paciente que quando você vai avaliar o paciente, ele tem hemoglobina glicada acima de 9,5% e sintomas, que foram esses que o Wallace explicou, ou o paciente que tem hemoglobina glicada acima de 10%, os meus alunos, eles têm uma dificuldade muito grande em aceitar isso, em aceitar que não adianta, gente, precisa insulinizar o paciente. A gente precisa ensinar os nossos pacientes que a insulina é um medicamento super efetivo e que eu estou simulando aquilo que acontece no organismo. Porque ficar tentando remediar o inevitável só piora a evolução do paciente e aumenta o risco de complicações. Então, sempre, acima de 10%, vai insulinizar. Hemoglobina glicada acima de 9 com sintomas severos ou lesão em órgãos-alvo, como, por exemplo, paciente renal, paciente que já teve alguma outra complicação, micropatia, pé diabético, retinopatia, paciente que teve complicações, também está indicado em insulinizar, mesmo que esse paciente tenha alguma célula beta pancreática funcionando. Neste caso, mantém a metformina, é uma coisa que mudou nas últimas diretrizes, que antes, quando ia insulinizar o paciente, tirava todos os antidiabéticos orais, hoje não mais, mantém a metformina, porque se ele estiver produzindo ainda alguma insulina, ele melhora a resistência a essa insulina, mas mais do que isso, porque a gente descobriu que a metformina tem um benefício cardiovascular, independente do valor da glicemia. E aí, a gente vai começar a insulinização. O Wallace quer explicar os tipos de insulina? Perfeito. Então, assim, essa base é fundamental para você entender os tipos de insulina. Porque a gente comentou que tem dois pontos aí na nossa secreção normal de insulina. Primeiro, o pâncreas faz uma secreção
constante de insulina para te manter vivo. Então, o tempo inteiro tem uma secreção basal de insulina. E sempre que você se alimenta, tem picos de insulina para o quê? Para corrigir aquela glicemia pontual que subiu naquele momento. Então, são dois tipos aí de processo. Então, vamos pensar o seguinte: quando você quer construir um prédio, dá para construir o prédio do telhado? Lá do teto, do nono andar? Não, você não pode construir o prédio do nono andar, porque isso seria uma coisa simplesmente sem noção. Primeiro, para construir o prédio, você tem que construir a base, né? O fundamento, ali o que está acontecendo embaixo. E qual é a base? Primeira lição do diabetes. Você tem que construir a base ali. Você tem que fazer a insulina imitar a secreção basal. Então, olha para sua frente e aí tem um gráfico de perfil cinético aí das insulinas. E a gente vai trabalhar muito com esse gráfico aí, tá? Ó, se você olhar nesse gráfico, você vai ver que um lado ele está dizendo o nível plasmático da insulina e o outro o tempo de ação. Então, embaixo ali, eu não consigo apontar, mas embaixo, onde está 0, 2, 4, 6, 8, 10, são as horas. E no outro eixo é a concentração. Então, se eu estou falando de insulina basal, o que eu quero? Eu quero imitar uma concentração constante de insulina, certo? Então, respondam para mim aí nos comentários, vamos ver se vocês entenderam, quais insulinas eu conseguiria imitar uma secreção basal olhando ali. Eu sei que eu preciso de uma insulina constante o tempo inteiro. Vamos ver se as pessoas se ligaram. Acho que o povo tá com medo de... Ah, lá. A primeira pessoa respondeu. Glargina. Ótimo, parabéns. Isso mesmo. Por quê? A glargina é um excelente exemplo. Porque quando ela é absorvida, ela nem faz pico. Ela vai constante, ó, ao longo do tempo inteiro. Então, isso é como se fosse o quê? A nossa base, certo? Então, a gente vai corrigir ali a insulina basal do paciente. A glargina é um ótimo exemplo, a detemira é um ótimo exemplo. E a degludeca, a Tresiba, a degludeca também. Que tem uma meia-vida de quase 48 horas. Isso é interessante, porque essa meia-vida da degludeca até permite o paciente aplicar dia sim, dia não. Olha só que interessante, né? Então, olha só. No SUS, a gente tem essas insulinas? Não. Não no componente básico, né? Não no componente básico, não para todo mundo. Então, no SUS a gente tem qual? A NPH, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês na minha mão. Se vocês verem direito, eu não sei se eu consigo mostrar aqui pela iluminação. Tô virando blogueira. Você tá virando blogueira, você tá mostrando maquiagem agora. Socorro, gente, eu não quero participar disso. Ó, mas a NPH é essa insulina que ela é mais leitosa, tá? Se vocês verem ali no gráfico, ela não tem um perfil muito longo de ação, mas ela também não tem um perfil muito curto de ação. Ela é meio termo, tanto é que a gente chama ela de... Diária. De ação intermediária. Intermediário. Deixa eu ver se vai focar aqui, gente. Ó, Gente, é a branquinha, é a leitosinha. É a branquinha, tá mostrando tá? lá para vocês, mas é a que o paciente vai trazer para vocês e vai dizer o seguinte: gente, eu tomei a branquinha, eu tomo a branquinha, ou eu tomo a transparentinha. A branquinha a transparente é essa. Vou pular lado a lado para vocês verem, ó. Tá vendo? Uma coisa importante, se você deixa essa NPH parada, ela vai ficar transparente igual a essa. Ela vai depositar no fundo. Então, é muito importante que o paciente saiba que ele precisa fazer o quê? Homogeneizar isso antes de usar, porque senão ele vai até confundir com a insulina. Então, a NPH no SUS, no componente básico, ela é intermediária, mas ela vai servir como uma correção para a insulina basal, tá? E uma observação é que, na verdade, assim, a NPH, se vocês olharem ali a curva que está ali em azul, e vocês olharem ali em cima, que está apontado o tempo de pico de ação e o tempo de duração total de ação dela, que está ali, pico de ação é de 6 a 8 horas, mas a duração total é de até 12 horas, vocês vão perceber que ela faz aquela curva assim, sobe, desce, mas se eu faço, por exemplo, 2 administrações por dia, eu já simulo bem uma
curva mais constante, que vocês vão perceber que muitos pacientes fazem 2 administrações de NPH. Geralmente, ele Perfeito. começa com uma administração de NPH uma por dia. Por quê? Porque ele administra, por exemplo, à noite para corrigir a glicemia lá de jejum, gente. Tá bem? Olha o tempo de ação. O que eu sempre digo para os alunos é: antes de se desesperar, quando olhar a insulina, olha o tempo de ação, faça um cartaz disso, porque é bem importante para que você consiga analisar o paciente. Então, se você tomar à noite, ela vai fazer ação lá na glicemia de jejum. Se você tomar durante o dia, ela vai fazer ação do meio do dia ali até o anoitecer. Perfeito. Então é por isso, por exemplo, que o paciente que ele está fazendo o tratamento pelo SUS, ele vai precisar assim, ele começa com uma aplicação diária, tá? A gente vai ver que ele começa com uma aplicação diária de insulina NPH, que é essa daqui. Mas a evolução do tratamento vai fazer com que ele precise de mais aplicações. Então ele vai precisar de 2, ou não, né? até 3, ou não. Claro que depende de cada caso. Já o paciente que vai optar por uma glargina, uma detemira, aí, ele vai ter a possibilidade de fazer menos aplicações diárias, tá? Essas outras insulinas, que a gente chama de análogas, elas foram corrigidas em laboratório. Como assim? Os pesquisadores mudaram ali algum aminoácido da insulina que promove, por exemplo, uma maior atração das moléculas ou maior repulsão das moléculas. Quando eles pegaram isso e fizeram uma insulina com maior repulsão, eles criaram a asparte, a lispro e a glulisina, que são essas primeiras que vocês veem no gráfico aí, que tem um pico de ação lá em cima e de repente ela cai. Ou seja, porque as moléculas de insulina que eles criaram, uma quer expulsar a outra, uma quer se livrar da outra. Elas não são amigas. Então, elas não, ao serem administradas, logo elas são absorvidas e logo elas já fazem a ação. Por outro lado, eles criaram insulinas que têm moléculas que são muito atraídas umas pelas outras. Então, ou seja, elas gostam de ficar juntinhas e elas não querem ser liberadas, ou seja, serem distribuídas para o resto do corpo. Então, é administrado e elas vão sendo liberadas aos poucos. E aí tem a detemir, glargina e etc. Se o paciente quiser optar e puder pagar, né? Ou ele tiver critérios para ir para o componente especializado e receber as canetas, ele vai receber alguma outra dessas análogas aí, conforme o perfil dele. Ou vai ser... Wallace, só um minutinho para responder uma pergunta. Acho que as pessoas Sim. ficaram um pouquinho confusas. Na verdade, uma pessoa que, por exemplo, tem excesso de peso ou obesidade e é então constatada a resistência à insulina, já que na verdade, o excesso de peso é o principal fator de risco para resistência à insulina, não, ele não vai corrigir essa resistência à insulina administrando insulina. Ele vai corrigir administrando medicamentos que diminuem essa resistência à insulina, por exemplo, a metformina, ou ele vai fazer mudar de estilo de vida. Então, exercício, perder peso, porque tudo isso acaba melhorando a sensibilidade à insulina. E a segunda coisa que teve uma aluna que perguntou sobre a administração pós-prandial. Mas calma que a gente já chega lá. Pós ou pré-prandial, vamos ver como funciona. Isso. Bom, então aí só para vocês saberem, por quê? Existe uma insulina melhor do que a outra? Né? Alguns estudos mostram que, por exemplo, essas insulinas já são longas, elas acabam diminuindo um pouco a probabilidade do paciente ter hipoglicemia. É verdade. Então por quê? Porque o que causa geralmente hipoglicemia é a oscilação, tá? É a oscilação que é causada, por exemplo, pela NPH, porque o paciente ele vai ter essas oscilações. Então, quanto mais estável fica essa correção da insulina basal, menor a chance, pelo menos em alguns estudos mostrando, do paciente fazer hipoglicemia. Mas isso é motivo para não usar NPH? Não, muito pelo contrário. Ela é excelente como todas as outras. É só saber fazer os ajustes certinho e o paciente ter uma boa consciência para adesão. Quer complementar alguma coisa? Acho que sim. Acho que, na verdade, só para
complementar, vale dizer que a NPH e a regular são esquemas terapêuticos bons para a maioria dos pacientes, por isso eles estão no componente básico. E lembrando que quando a gente inicia o tratamento com insulinoterapia, a maioria dos pacientes, gente, mais de 99% dos pacientes, a gente está falando aí de diabetes tipo 2. E no diabetes tipo 2, pode ser que o paciente ainda tenha algum grau de célula beta pancreática funcionando e produzindo insulina. Então, seria uma suplementação, que é aquilo que a gente falou. Pode ser o tratamento até de segunda linha. Colocou metformina, colocou insulina junto. Então, esse paciente, ele pode requerer uma administração diária só de NPH, e essa administração diária em uma dose relativamente baixa vai ser suficiente por manter esse paciente ok, esse paciente bonzão. Entretanto, para alguns pacientes, por exemplo, no diabetes tipo 1, a gente vai ter isso que o professor Wallace falou, que são esquemas mais complexos. Por quê? Porque eu tenho deficiência absoluta na produção de insulina. Aí eu preciso de esquemas cada vez mais complexos. Então, eu vou ter que associar, além da insulina de meia-vida ali, intermediária ou longa, uma insulina para tentar corrigir aquela secreção, na verdade, pulsátil, ou a secreção estimulada pela alimentação. Tem um aluno perguntando de glibenclamida e insulina. Não é uma associação usual. Eu não gosto, até porque a glibenclamida é uma sulfonilureia, então ela aumenta a produção hepática de glicose. Eu sempre digo que, na verdade, a glibenclamida, ela faz assim na célula. Trabalha, minha filha, trabalha! E ela torce a célula beta-pancreática para que a célula beta-pancreática funcione mais e mais. Só que o problema é que as sulfonilureias, em médio e longo prazo, elas têm esse potencial de levar à exaustão da célula beta-pancreática. E no paciente com diabetes, isso já está acontecendo por conta da própria hiperglicemia, a célula beta-pancreática já está morrendo. Então, se eu considero que o paciente, eu estou suplementando o hormônio, não faz muito sentido eu utilizar um medicamento aí que vai estimular a produção de insulina no pâncreas. Wallace, você acha isso também? Perfeito, perfeito. Inclusive, o que acontece? Você pode aumentar o risco do paciente fazer hipoglicemia. Isso. Porque você está fazendo dois medicamentos com ações muito, não semelhantes, mas que ambos vão promover a hipoglicemia, né? Ou seja, a insulina que o paciente está tomando vai fazer hipoglicemia e a sulfonilureia também vai fazer hipoglicemia. E por que eu vou fazer o pâncreas do paciente passar essa situação de aperto, né? De vamos trabalhar, meu filho. Se eu posso simplesmente, eu tô aqui com a insulina, para aplicar 10 unidades, eu aplico tipo 11 ou 12 e eu compenso o uso da glibenclamida, por exemplo, da sulfonilureia. Então, não é uma associação racional. Perdão. Bom, você viu alguma pergunta interessante aí, professora? Na tá. verdade, Qual que é? Vamos ver se é a mesma que eu vi. O que associa, na verdade, o que pode associar com a insulina? Sem dúvida, hoje, o que mudou na diretriz, metformina. Então, metformina a gente usa, exceto para pacientes que têm um clearance de creatinina menor do que 30, ou seja, que tem uma lesão renal, uma doença renal crônica ali importante. Então, nesses casos, a metformina não é utilizada devido ao risco de acidose, mas tirando isso, ela é utilizada. E um outro medicamento que também pode ser utilizado junto com a insulina, que ele tem um mecanismo completamente diferente, assim por diante, ele tem tido bons resultados do ponto de vista cardiovascular, é o Farxiga. A dapaglifosina, ou a canaglifosina, que são os inibidores do cotransportador de sódio-glicose, porque ele vai diminuir a reabsorção de glicose ali no rim, que o Wallace até já comentou no início da aula. Então, ele diminui essa reabsorção, é um mecanismo totalmente dispar do mecanismo da insulina, é um medicamento que vem sendo associado de maneira legal aí à insulina. Muito bem. Bom, e aí teve outra pergunta. Só um detalhe ali, só para finalizar. Gente, metformina. Vamos falar só da metformina. Eu sei que a aula de insulinoterapia, mas metformina é aquele BBB. Bom, bonito, barato. A gente ama metformina por inúmeras razões, tá? Inúmeras razões. Tanto no diabetes tipo 2, quanto no diabetes tipo 1 agora com as novas diretrizes. Por quê? A insulina, ela melhora o que a gente chama de resistência à insulina, tá?
A metformina melhora essa resistência à insulina. Então, faz a insulina trabalhar melhor. Então, às vezes, o paciente precisaria de uma dose muito mais alta se ele não usasse a metformina. E com a metformina, ele consegue usar uma dose de insulina muito melhor, porque o metabolismo global dele está muito melhor, está trabalhando muito melhor, tá? E só agora para a gente passar para ir para as insulinas de ação rápida, porque a gente falou da base do prédio, né? A base do prédio, então a gente já entendeu que são ali a detemira, a glargina, a degludeca, que é uma dose ou duas por dia, dependendo do cada caso, sendo que a NPH pode chegar até 3 doses por dia aí, dependendo do caso do paciente. Como que a gente vai ver que essa insulina tá boa? A gente vai ver, geralmente, com a glicemia jejum do paciente. Isso. Por quê? A glicemia jejum é justamente o que está mostrando se a secreção basal de insulina desse paciente está boa, tá? Porque se a glicemia jejum dele não estiver boa, quer dizer que a secreção basal dele não tá boa, beleza? Aí, corrigiu a insulina, a glicemia jejum, ou a insulina jejum, né? Do jeito que você quer falar aí. Onde que a gente vai verificar? A gente vai acompanhar a hemoglobina glicada. Porque a hemoglobina glicada é dedo duro. Por quê? Porque se eu tenho, pensa comigo, se eu tenho uma glicemia jejum boa ou uma glicemia pré-prandial do jantar boa, mas essa hemoglobina glicada continua ruim, qual é o problema? Provavelmente o problema começa no pós-prandial, ou seja, após a pessoa se alimentar, esse pico de glicemia está indo longe demais e já está marcando as hemoglobinas ali. Então, eu estou conseguindo pegar isso no exame de hemoglobina glicada, tá? Sim. Então, é o momento de pensar na introdução dessas insulinas mais rápidas. Quando eu estou falando de SUS, eu falo dessa insulina regular, né? A regular não é uma insulina rápida, ela é regular. Oi? A transparentinha. Isso, a transparente. Isso aqui, ó. Essa aqui. Veja que a NPH, ela é leitosa. Essa é a regular, essa é a NPH. Então, no SUS vai ser a regular. A regular é de ação rápida? Não, ela é regular. Ela é o nosso padrão, né? O padrão humano, é ela. Mas aí, o que acontece? Quando o paciente vai tomar a regular, o que não dá para fazer, e já teve essa pergunta alguns momentos atrás, quando que ele vai tomar? É no pós-prandial ou é no pré-prandial? Porque isso vai fazer diferença. Porque como ela não é ultra rápida, demora um pouquinho, né? Então, assim, quando eu estou falando de insulina regular, dessa do SUS, o paciente ele tem que tomar essa insulina 30 minutinhos antes da alimentação, tá? Pelo menos, né, Wallace? Pelo menos. Porque senão, o que vai acontecer? Quando chegar, ele vai se alimentar. Vamos supor que ele não tomou, ele vai se alimentar. A glicose ela já começa a ser absorvida. Só que ele não tem insulina circulante, porque ele demora um tempo para a insulina regular começar a fazer o efeito. E aí ele vai fazer um pico hipertensivo, certo? Depois que ele já começou a ali se alimentar, a glicose foi toda absorvida, toda a insulina volta. Professora Valerie mudou a sua câmera, não sei. Aí... Mudei para te então tá bom. complementar, Achei que que foi é para sem mostrar querer. ali que as pessoas têm muita dúvida, que é uma coisa, um parâmetro que é importante, para além do tempo total de ação, a gente vê quanto tempo ela vai iniciar a sua ação. E no caso da insulina regular, a gente tem de 1/2 a 2 horas. Ou seja, o pico de ação dela vai ser 3 a 4 horas. Ou seja, a gente considera 30 minutos como sendo o mínimo. Entretanto, o paciente, por exemplo, é muito comum, e vocês podem ver, o paciente fazer NPH associada regular no café da manhã. Por quê? Para corrigir a glicemia ali do almoço, o aumento da glicemia do almoço, que vai dar o pico da ação. Pode continuar. Exato. Por quê? Por conta desse pico. O pico ele vai dar ali 2, 3, 4 horas depois da tomada. Então, pensa assim, se a pessoa deixar para tomar depois, ela vai ter um pico hiperglicêmico e depois ela vai fazer hipoglicemia lá na frente. Porque lá na frente, onde está tendo pico, a glicose que ela tinha se alimentado ali do alimento já foi consumida. Então, ela faz hiper seguida de hipoglicemia. Por isso, tem que adiantar a insulina quando ela é regular, para antes do almoço, pelo menos 30 minutinhos antes do almoço, tá? E por isso tem que tomar cuidado quando o paciente toma. Vale uma outra dica aí bem importante, fundamental, farmacêuticos.
é que quando o paciente utiliza a regular à noite, tem que tomar cuidado com a dose da regular. Por quê? Porque como ela demora 3 a 4 horas para ter o seu pico de ação, se faz muito tarde essa insulina, à noite de madrugada não é uma hora que a gente geralmente tem níveis glicêmicos mais altos. Então, pode ser que esse paciente faça hipoglicemia noturna, que é muito grave, que pode levar a um risco extremamente importante, especialmente para os nossos pacientes idosos. Perfeito. E isso é grave porque a pessoa está dormindo, às vezes ela nem percebe que está tendo hipoglicemia e complicadíssimo, né? E se o paciente ele for do particular e ele puder pagar, ele vai usar as insulinas ultra rápidas. E as ultra rápidas precisam de ser administradas 30 minutos antes da refeição? Nem sempre. E aí entra uma grande vantagem das insulinas ultra rápidas, que é que o paciente ele pode fazer contagem de carboidrato. Verdade. Então, ele pode ajustar a refeição dele, com a dose da insulina, com base na refeição dele. Porque pensa comigo, um dos grandes problemas é, eu tô aqui, beleza, olha, hoje eu vou jantar uma saladinha aqui na minha casa, tranquilo. Será que se eu usar a dose, vou colocar uma dose aleatória aqui, 6 unidades de insulina regular, para saladinha, vai ser bom? Provavelmente não. Eu vou fazer uma hipoglicemia, porque eu tenho pouco carboidrato. Num belo dia eu vou num churrasco, administro a mesma quantidade. Tipo, 6, né? Isso, 6 unidades de insulina, mas eu vou na churrascaria. Aqui em Curitiba tem churrascarias maravilhosas, você vai come que nem uma draga, né? E usa 6 unidades de insulina ultra rápida. Vai adiantar? Não, você vai fazer hiperglicemia. Então, a grande vantagem da contagem de carboidratos é que o paciente ele pode olhar para o prato dele, ele aprende a fazer essa contagem e ele sabe quantas unidades ele vai precisar para corrigir a insulina, a glicemia dele ali naquele momento. Então, ele tem uma menor chance de fazer uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, porque a dose não é fixa, a dose ela varia conforme a alimentação do paciente. Isso dá para ser feito com as ultra rápidas. Que a contagem de carboidrato, ela vai muito bem, gente. Ela vai muito bem para criança e para pessoas muito organizadas. Geralmente, a contagem de carboidratos é uma estratégia terapêutica utilizada para o paciente que tem diabetes tipo 1, quando ele descobre ali um pouco mais cedo e que ele tem um bom nível cognitivo, porque exige que a pessoa seja muito atenta a si mesmo, tá bem? Então, para criança, quando a mãe cuida, ou adulto jovem, a contagem de carboidrato é excelente. Entretanto, ainda assim, quando a gente vai aumentando a idade, isso vai ficando mais complicado. Vai ficando mais complicado porque fica mais difícil fazer conta, fica mais difícil lembrar de qual que tomou, qual que não tomou. Será que eu já apliquei? Será que eu não apliquei? Qual que eu apliquei? Será que para inverter a dose, inclusive da regular, com, por exemplo, ou da ultra rápida, da Lispro, por exemplo, com a ultra lenta ou com a lenta, então é uma questão que acaba ficando um pouco mais complicada. Eu, particularmente, a maioria dos meus pacientes, eles não utilizam contagem de carboidrato. Quem utiliza contagem de carboidrato hoje que eu tenho de paciente? Pacientes jovenzinhos. Então, jovens, letrados e que se dão muito bem com a contagem de carboidrato. Paciente vozinho, eu geralmente não recomendo. Até porque é melhor você ter a glicemia um pouquinho mais para cima, sim, o que a gente acredita, isso no idoso, já é comprovado, tá bem? É melhor ter a glicemia um pouco mais para cima da meta do que a glicemia fazendo hipoglicemia, porque isso está associado a maior mortalidade aí no idoso. Então, por isso é um detalhe bem importante, né? Porque há muito tempo a gente já tem isso como visão de que as metas da glicemia elas são fixas. E elas não são fixas, elas dependem do seu paciente. Então, isso que a professora Valerie disse é perfeito, porque você tem que considerar o caso do paciente, né? Aquele 7 lá de hemoglobina glicada não é o padrão para todo paciente. Tem paciente jovem, por exemplo, que é muito letrado, entende muito bem da doença, consegue controlar muito bem, eu vou apertar mais, eu vou colocar 6,5. Mas um idoso que está aí com várias comorbidades, dificuldades e não sei o quê, não posso fazer isso com ele. Eu tenho que pegar e deixar essa margem maior e às vezes aceitável, até 8 de hemoglobina glicada acaba sendo aceitável para um idoso, dependendo da situação dele. Verdade. Até porque aqui a gente fala de expectativa de vida também, né? Se alguém estiver aí trabalhando em hospital,
No paciente hospitalizado, no paciente crítico, a gente considera um valor de referência de glicemia aí de até 180, gente. A gente muda o valor de referência e a gente considera até 180, porque se reduzir abaixo disso, os estudos já mostraram que tem desfechos piores aí para o paciente. Vamos para considerações finais e perguntas? Porque Já? eu tô com medo. Não, sim, porque a gente já. Olha só. Deixa eu ver o horário. Ó, falta 15 minutos e o Instagram só deixa a gente fazer 1 hora de live. Gente, eu tenho Não uma me coisa para corta. responder ali. Seguinte, primeiro, vamos começar a responder as perguntas, então, para a gente Sim. conseguir. Eu selecionei uma pergunta ali do Flávio que eu achei muito interessante. Insulina e prática de atividade física. Quais as recomendações? Prática, eu vou responder bem assim, geral, porque isso é uma aula basicamente, mas fazer atividade física aumenta a resposta da insulina. Então, o praticante de atividade física, ele pode responder a uma dose muito menor de insulina e Verdade. fazer hipoglicemia, tá? Na verdade, sensibiliza, né? A atividade do exercício Isso. físico tem esse efeito de sensibilizar a resposta à insulina, sensibilizar receptores, então é bem importante. Só que vale ali na pergunta do Flávio, eu não sei o que ele quis dizer, professor, mas vale na pergunta do Flávio que é o seguinte: assim que a pessoa aplica a insulina, não é recomendado que ela faça atividade extenuante física logo na sequência, porque isso pode afetar a absorção da insulina. Exato, você muda o perfil. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele desregula, porque você aumenta a atividade física ali e pode ser que a absorção ocorra mais rapidamente. Também tem isso. Muito bem. Vamos para mais perguntas? Deixa eu Teve ver uma aqui. pessoa ali que perguntou e que eu quero responder, que é o seguinte: a bomba de insulina. E eu adoro bomba de insulina. Tá. Bomba de insulina é mega caro. É mega caro, mas é muito bacana para criança que tem dificuldade de controlar, para vozinho, para quem tem dificuldade de adesão. A bomba de insulina, você tem um sensor associado ali a um aparelhinho, e esse aparelhinho vai estar fazendo a medida de tempos em tempos ali da sua glicemia e na verdade a quantidade de insulina que ele vai injetar no teu organismo é de acordo com um cálculo ali que é automático de acordo com a dose, de acordo com a tua glicemia. Então é feito o cálculo bem direitinho. É bem legal. A glicemia, a bomba de insulina, e aí eu acabei de cometer uma gafe aí. Eu falei do pâncreas artificial, porque a bomba de insulina você programa. E o pâncreas artificial, ele tem o sensor que ele já faz esse cálculo automaticamente. Mas são estratégias terapêuticas bastante efetivas. Mas a última vez que eu fui ver, a bomba de insulina ainda estava tipo em torno de 10 mil reais. Perfeito. Vamos para mais perguntas aí. O povo manda aqui, manda lá, eu fico perdido. Deixa eu ver É aqui. isso. Quais os parâmetros fisiológicos da glicose em jejum e pós-prandial? Então, no paciente com diabetes, o que a gente ensina é de tipo macete, o que está lá na diretriz, para a gente acompanhar o paciente de glicemia ali, pelo menos. O que for pré-prandial, a gente considera tipo para todos os horários do dia, de 80 até 130 é tolerado. Já para o paciente na pós-prandial, depende da literatura que você segue. Se você segue a ADA ou se você segue o IDF. Mas de um jeito ou de outro, o valor mais alargado é até 180. Então, seria 80 a 130 para todos os horários da glicemia capilar, tá bem? E até 180 da glicemia aí pós-prandial. Ótimo. Esse valor de 180 em idoso é pós-prandial? Sim. Mesmo no idoso, o que a gente quer é que ele esteja de 80 a 130, pelo menos na maior parte do dia, tá bom? Eu tô procurando perguntas aqui que foram mais para trás também, mas professora, pode ir vendo também, se você vê alguma Tá bom. aí. Que mais, gente? Ai, gente, é tanta coisa pra gente falar. Teve uma dúvida do Flávio, eu lembrei aí. Flávio, vou responder isso agora. Você falou que você prefere não utilizar a insulina NPH junto com a regular na mesma seringa. Eu acabo ensinando a maioria dos pacientes a fazer a administração conjunta para diminuir o número de furadas. E aí, quando a gente vai fazer a administração conjunta, é super importante uma questão. É que a primeira, na verdade, tem que pegar, as pessoas têm muita dúvida, mas primeiro tem que pegar NPH para depois puxar regular.
Por quê? Porque se eu fizer o contrário, se eu contaminar a NPH com regular, eu posso quebrar os cristais de NPH e mudar, na verdade, a biodisponibilidade aí da NPH. Então, eu preciso ensinar direitinho o paciente como é que ele faz essa, na verdade, para administrar as duas juntas. Então, primeiro a leitosa e depois pega regular e aí depois para aplicar. Então, pode ser feito em uma mesma aplicação. Eu respeito quem acaba querendo que seja separado, mas eu tento facilitar ao máximo a vida dos pacientes. Eu voltei lá atrás, eu acho que a gente respondeu todas as perguntas. Deixa eu ver aqui. Ótimo. A gente respondeu de bomba, a gente respondeu da questão do peso. Vão mandando aí se vocês têm mais perguntas, ou se eu acabei perdendo, porque foram tantas que eu me perdi aqui um pouco. Gente, aplicação de insulina é uma coisa que o farmacêutico tem muita dúvida. Aplicação de insulina é nos gordinhos do corpo, tá bom? Eu sempre digo isso, ou seja, no tchau, na pança, Isso. ou seja, na barriga em volta do umbigo e na perna, na parte gordinha. É uma coisa que são os locais. E lembrar de fazer rodízio. Porque se você aplica nos locais onde está demasiado, aonde tem roxo, a absorção é errática. Flávia, eu acho que não, te respondendo. A inalatória, a gente já teve uma versão de insulina inalatória no mercado alguns anos atrás, e essa insulina inalatória já tinha bastante gente utilizando, e ela saiu do mercado por conta de problemas de segurança. Parece que tinha alguma relação ali de aumentar a produção de células ali pulmonares, então poderia ter um risco ali de câncer. Essa nova insulina que está aí no mercado inalatória, a Fresa, parece que ela tem um perfil de segurança melhor, mas ainda assim, devido ao custo, eu acho que a insulina inalatória, aí ao tempo que ela já está no mercado, ela não pegou, tá bem? Não pegou. Eu não tenho. Teve uma pergunta aí de seringa, que é uma coisa importante também. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o que a gente... Aqui eu tenho um mostruário de seringas. Eu gosto de usar isso porque é bem didático, entendeu? Se vocês tiverem alguma coisa parecida na farmácia de vocês, no consultório, isso ajuda muito. Basicamente, a gente tem seringas de 100 unidades, seringas de 50 unidades e de 30 unidades. Só que o problema aí é você ensinar o paciente que a graduação ela pode mudar de uma seringa para outra. De 100 unidades, a graduação, não sei se vocês conseguem ver aqui, deixa eu ver, é de 10 em 10. Ó, é de 10 em 10, tá? Quando eu falo de uma seringa de 30 unidades ou de 50 unidades, a graduação ela é de 5 em 5. Então, se o paciente ele não prestar atenção, e no SUS isso é muito comum, às vezes vem uma seringa de 100, às vezes vem uma seringa de 50, às vezes vem uma seringa... Cada licitação vem uma coisa, aí o que acontece? O paciente ele pode ver só o risquinho e fazer uma dose errada, porque a gradação é diferente, tá? Então, essa é a principal coisa que você tem que lembrar nas seringas. E lembra disso também, para quem tá. Eu acho que a gente pega e a gente discute muita coisa. Até perguntou, teve uma pergunta ali, enquanto você estava explicando, que a pessoa falou que a SBD ela já fala sobre caneta e ela fala que na caneta talvez não seja necessário rodízio. E até porque, na verdade, o que muda na caneta é que a caneta ela tem uma agulha própria. E a agulha própria da caneta, gente, é uma agulha que ela é bem adequada para aplicação subcutânea, que muitas vezes é diferente da que é fornecida no SUS. Tá bem? Por quê? Porque no SUS, muitas vezes, a gente tem a agulha subcutânea, mas algumas vezes a gente não tem. E isso muda, inclusive, a técnica de administração. Porque a depender se é a agulha subcutânea ou se é aquela agulha para aplicação intramuscular, a agulha 12, por exemplo, tem que mudar o ângulo, porque não aí deixa de ser 90 graus e passa a ser um ângulo de 45 graus. Uma coisa que o Wallace falou aí que é muito importante é que, volta e meia, no SUS, tem seringa com a gradação a cada 2 ou com a gradação a cada 1 unidade. E isso faz com que os pacientes fiquem malucos e errem a dose de insulina. Exato. Então é sempre bom. Se você vê que mudou o lote, que mudou a gradação,
sempre que você for dispensar, é bom você fazer o alerta para o paciente. Às vezes colocar etiqueta, às vezes colocar algum aviso e falar, e pedir para ele ver se ele entendeu, pedir para ele fingir que aspira na sua frente para ver se ele aspirou a dose certa. Isso tudo são técnicas de feedback muito importantes para você ver aí se deu certo ou não a questão dele entender. A Duda Fonseca fez uma pergunta muito interessante aí, que eu vi que rodou algumas outras perguntas com esse tema. Qual é a Essa é a melhor também. terapia para o diabetes gestacional, professora Valerie? Insulina é a que tem o melhor. Lembra, gente? Tudo o diabetes gestacional, a insulina é o hormônio. Então, ou seja, apesar da gente ter um risco de hipoglicemia com a administração inadequada, ela é um hormônio, gente. Então, significa que o perfil de reações adversas dela é conhecido e a gente já sabe o que ele vai fazer, tá bem? Agora, o que tem mudado muito é que nos últimos anos a Sociedade Brasileira de Ginecobstetrícia já tem permitido, a depender da situação, o uso do glifage. O glifage é a metformina, gente. É só o nome comercial, mas a metformina também tem sido utilizada para diabetes gestacional, tá bom? Muito bem, vamos ver se tem mais pergunta aí. Insulina em bomba. Um monte de gente perguntou aí. Acho que umas 3 pessoas perguntaram de insulina em bomba na UTI. Insulina em bomba na UTI, gente, é completamente diferente. Pensa junto comigo. Você está fazendo a Outro insulina mundo. regular, mas você está fazendo a insulina regular de maneira intravenosa. Ou seja, 100% de biodisponibilidade ali, tá entendendo? É 100%. Não tem a questão do subcutânea nem da intramuscular que pode ter afetado pela absorção ali. Então, geralmente, se faz em bomba de infusão, como foi mencionado, e essa bomba de infusão, a velocidade com que é feita a administração da insulina, ela geralmente é calibrada de acordo com a glicemia capilar do paciente, que é medida de hora em hora. Perfeito. E é exatamente esse ponto que eu gostaria de destacar. Até porque eu já trabalhei em hospital. Lá dentro do hospital, a gente faz medida de glicemia, se for correto, né? De hora em hora, ou de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, conforme a necessidade aí. Não é igual a nível ambulatorial. Ambulatorial, às vezes o paciente no SUS vai ganhar aí 3 tiras por dia, se for diabetes tipo 1, para fazer o teste. 3 tiras por dia. Então fica complicado aí pensar em algo parecido pro nível ambulatorial. Então é literalmente outro mundo. Tá. Flávio, por que que utiliza no hospital insulina? Porque no hospital nós estamos em condições controladas e ideais. Então, a alimentação controlada, além da alimentação controlada, o paciente pode estar submetido a uma situação de estresse e alteração de cortisol, e isso pode alterar também os níveis glicêmicos. Dessa maneira, é melhor ir medindo o nível de glicemia e ajustando a insulina conforme a necessidade do paciente, do que deixar o paciente com os antidiabéticos orais, que podem ser adequados na casa do paciente, mas enquanto ele está ali no hospital, nem sempre podem ser adequados. E essa pergunta é muito boa porque tem a explicação clínica, que é o que a Valerie disse, e também tem a explicação econômica. Porque pensa comigo, são quantos pacientes diabéticos todos os dias, pacientes com diabetes todos os dias internados? Cada paciente ali, tenho certeza que vai em um médico que prescreveu uma terapia. Então vai ter paciente que vai estar usando metformina, tem paciente que vai estar usando um análogo do GLP-1, tem paciente que vai estar usando o Forxiga, tem a paciente que vai estar usando glibenclamida. Imagina um hospital padronizar todos esses medicamentos lá para ter para o paciente quando ele for internado. É uma loucura. É uma loucura, verdade. não tem como. Então, a melhor opção é você padronizar o que vale tudo, o que serve para tudo, que é a insulina, que é o próprio hormônio. E por estar nesse ambiente controlado, isso tudo fica mais fácil. Teve aqui, ó, Letícia. Letícia, a metformina geralmente Rapidinho, professora Valerie, a gente só tem 1 minuto. Então, gente, Letícia, só para você não ficar, tá? Eu já comecei. Letícia, a metformina, o problema do paciente hospitalizado é que muitas vezes as condições que levaram ele à hospitalização podem predispor à acidose. E a metformina é um medicamento que também tem como reações adversas aí a acidose. Então, pode piorar essa condição que pode se tornar grave. Então, por isso, ela é restrita para pacientes graves hospitalizados. E, tcharam, despedidas, né? Muito obrigado, professora Valerie. Eu quero que vocês sigam o perfil
Cuidado Farmacêutico UFPB, tá? Que a professora Valerie faz muita coisa legal lá também. E para quem é do Cuidado Farmacêutico UFPB, siga a Supervisão Clínica, que também tem muita coisa legal aqui de cuidado farmacêutico. E aí vai acompanhando aí as Nosso nossas redes sociais. podcast Clínica Sem Isso! Arrudeio, que essa semana conta com a participação do Wallace e da Lili, e a nossa página no YouTube, Cuidado Farmacêutico, vai estar lá disponível a live que a gente vai deixar gravada, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A live vai ficar salva até... Vou